A morte e o morrer entre o lugar e o deslugar. A obra resulta da tese de doutoramento do padre José Nuno, mas nasce da sua experiência de capelão hospitalar. 10 anos que lhe mostraram a dureza de uma realidade onde a saúde não evita a morte e esta se dá, por vezes, em condições pouco humanas. Monsenhor Vítor Feitor Pinto, que coordenou esta sessão de apresentação da obra, destaca as palavras de Dom Manuel Clemente no prefácio do livro. Ele diz: trabalho oportuno, leitura imprescindível. E de facto é verdade, porque o problema da morte nos hospitais tem-se abrumado de uma maneira extraordinária e consigo traz 3 ou 4 problemas tremendos. O primeiro problema que traz é precisamente o da solidão. Depois traz outro problema que é o do sofrimento, da angústia do sofrimento. E depois outro da dor física, o que exige cuidados paliativos extremamente bem organizados. E depois é toda a problemática também para nós de natureza espiritual. O livro é publicado pelas Edições Afrontamento, cuja vocação científica e de apoio à formação entendeu ser esta uma obra importante. Apresentada no auditório da Reitoria da Faculdade de Medicina de Lisboa, este livro resulta da experiência de um capelão que há 10 anos desenvolve a sua missão no Hospital de São João, no Porto. Se não tivermos na procedência da antropologia a base para a missão de uma instituição de saúde, seguramente não temos uma instituição de saúde. Na presença de diversas personalidades, onde se destacava o ministro Paulo Macedo, o padre José Nuno fez um forte apelo para que se defina uma política que enquadre de forma digna a morte nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Porque as instituições do Serviço Nacional de Saúde são as gestoras da morte em Portugal. Para o melhor e para o pior, é nas mãos do Serviço Nacional de Saúde que está a morte. E por isso o Ministério da Saúde tem que definir, tem que tomar a dianteira neste processo de definir uma política da morte em Portugal. Que não lhe cabe assim em exclusivo ao Ministério da Saúde, pelo contrário, mas nós, Serviço Nacional de Saúde, se não nos queremos ver reduzidos à condição de gestores e maus gestores da morte que acontece nas nossas instituições, entre as mãos ou nas costas dos nossos profissionais, temos que olhar para isto e perceber que há uma responsabilidade civilizacional que nos cabe. Paulo Macedo optou por sublinhar o orgulho que o Serviço Nacional de Saúde representa para o país e que nele os portugueses podem ver um lugar de esperança e de certeza. E citando o poeta Daniel Faria, que foi aqui referido, não acredito que cada um tenha o seu lugar, acredito que cada um é o lugar para os outros. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem mais de 130 mil pessoas. Tem um conjunto tecnológico que nos orgulha. Tem um conjunto de conhecimento que nos orgulha ainda mais. Mas, verdadeiramente, a razão de ser deste Serviço Nacional de Saúde, a razão do nosso orgulho é que o Serviço Nacional de Saúde é um lugar para os outros, não só de esperança, mas de certeza. E vai continuar a ser. Capelão hospitalar, o padre José Nuno desafia também a Igreja a encarar esta missão com mais empenho. É que se o morrer passou para o hospital, se é no hospital que está o desafio civilizacional, outra vez, repito, porque é disso que se trata, de criar, de reinventar uma ars moriendi, uma arte de morrer. Então a Igreja tem que compreender que não pode estar ausente deste processo e que deve formar cuidadosamente os seus agentes que envia para o hospital para que sejam parte integrante neste processo de recriação de uma arte de morrer. Isto é nova evangelização. Isto é, de facto, servir o Evangelho no que ele tem de nuclear, que é uma novidade sobre o homem que morre. E morrer não é a última palavra, é a ressurreição. A Igreja não pode não estar, não pode não dar o máximo de si mesma, os melhores dos seus quadros, o melhor da sua qualificação a este processo. A morte e o morrer entre o lugar e o deslugar, obra fundamental para conhecer a forma e as condições como se morre nos hospitais portugueses.